Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. No vídeo de hoje nós iremos resumir a lição 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Utilize também os nossos vídeos na evangelização enviando para alguém que você conhece. O texto áureo diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 25, que nós não iremos ler. A palavra-chave é desigrejados. Hoje nós iremos explicar a visão e prática desse movimento que tem surgido na atualidade. Vamos também aqui rememorar a natureza da verdadeira igreja, da igreja neotestamentária segundo o modelo bíblico. E também aqui vamos afirmar a importância e necessidade da igreja. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola bíblica dominical com as devidas adaptações, se assim você o desejar. Nós temos também no nosso canal um vídeo como elaborar aulas. Se você quiser, pode assistir, vai facilitar e ajudar na elaboração das aulas da escola bíblica dominical. Primeiro ponto, visão e prática do movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados tem basicamente dois pontos de ensino, basicamente. O primeiro, o ensino anti-institucional, e o segundo, o ensino anticlerical. Como ensino anti-institucional, o movimento dos desigrejados são contra toda a organização e institucionalização da igreja. Eles dizem que a instituição, a igreja se institucionalizou a partir de Constantino, por volta do século IV. Foi a partir do imperador romano que ele tomou as rédeas da igreja e organizou um clero, um sistema de código doutrinário, um credo e regulamentou. Para eles, a igreja não precisa de regras, sermões, organização ou mesmo estrutura arquitetônica. Ora, nós sabemos que a igreja existe fora das quatro paredes, fora de instituição, fora da estrutura arquitetônica, nós sabemos disso. Mas a igreja no primeiro século, a igreja primitiva, ela, por razões outras, como por exemplo a perseguição religiosa, como eles eram vistos como um movimento dissidente dentro do próprio judaísmo, por conta disso, a igreja não tinha uma estrutura arquitetônica para se reunir. Se reunia, por exemplo, nas casas, e ainda no começo da igreja primitiva, eles ainda se reuniam nos templos, ou melhor, no templo em Jerusalém. Nós vemos aqui, por exemplo, que a igreja se reunia no templo e em lares. Um exemplo disso, em Atos capítulo 2, versículo 46, diz a palavra do Senhor, que eles perseveravam todos os dias no templo, observe, no templo, e em casa, partindo o pão, observe, no templo e em casa. Em Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiram ao templo à hora da oração à nona. Observe que eles ainda tinham a prática do judaísmo de reunir-se no templo em determinados horários para a prática da oração. E em casa também. Paulo cita, por exemplo, a igreja em casa, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Nós vemos aqui que por razões diversas, em especial por conta do início da igreja, ela sofre perseguição e por também ser uma igreja humilde, não tinha um local específico para se reunir. Eles aproveitavam ainda o templo em Jerusalém antes de serem expulsos, ou melhor, de sofrerem uma perseguição mais severa, e também se reuniam nos lares. Por isso que a Bíblia não condena qualquer forma de organização ou mesmo estrutura arquitetônica para que a igreja possa se reunir. O número 2, um ensino anticlerical. O movimento dos desigrejados também são contra todo o sistema de governo da igreja. Por exemplo, a hierarquia institucional, como pastores, evangelistas,
presbíteros, diáconos, auxiliares, toda a forma de organização da igreja hierarquicamente, eles são contra. Observe, eles acreditam também viver dessa forma no modelo da igreja primitiva. Se nós observarmos aqui, Paulo ele cita lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que já naquela igreja de Corinto existiam divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Paulo ele cita 4 grupos que dividiam aquela igreja. Alguns tinham algum tipo de liderança humana, como os de Paulo, de Apolo e de Cefas. Ainda tinham como referência alguma liderança humana, mas o pior grupo, que era os de Cristo, não tinha liderança nenhuma, não devia obediência a ninguém. Observe que já de alguma forma nós vemos esse tipo de pensamento aqui já no primeiro século, de não obedecer a nenhum sistema, ou melhor, a nenhuma autoridade superior. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo ele mostra que Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu dons aos homens. Ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Observe que os dons de liderança, os dons específicos para algumas pessoas que Jesus ele deu, têm uma finalidade, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O Senhor Jesus ele pôs a liderança, dons específicos, dons espirituais de governo da igreja, justamente para que a igreja fosse aperfeiçoada. E isso mostra que esse ensino que os desigrejados eles evidenciam de estar vivendo o modelo da igreja primitiva não é verdade. A igreja primitiva ela estava debaixo de autoridade. Nós colocamos aqui sobre o marxismo cultural. No Manifesto Comunista de 1848, Marx ele queria abolir a religião. Entenda aqui como a religião cristã, que Marx ele queria abolir. O cristianismo é um dos pilares da sociedade ocidental. Marx ele queria ou pretendia abolir a religião, porque a única verdade que ele defendia era a luta de classe, que era um motor histórico da sociedade. Pretendia dividir a sociedade e colocar uns contra os outros para promover a revolução. Esse tipo de ensinamento nós vemos, por exemplo, na teologia da libertação, que nada mais é do que as ideias do marxismo cultural, as ideias do filósofo Karl Marx, trazidas para dentro do cristianismo. Essas ideias ela mostram como os ensinos dos desigrejados estão em harmonia com os ensinamentos do marxismo cultural. Observe, esse tipo de ensinamento vai contra o que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, os locais de reunião da igreja. Um exemplo disso em Atos capítulo 20, versículos 7 e 8, mostra que Paulo partiu o pão em Troade e o local de reunião era o cenáculo, no versículo 8. Paulo também cita a igreja em casa, lá em Filemão capítulo 1, versículo 2. Tem outros textos também na Bíblia em que mostra que a igreja se reunia nos lares, ou seja, não tinham um local apropriado de culto e eles aproveitavam os lares dos próprios cristãos para poder se reunir junto com os irmãos. Outra coisa que este ensino dos desigrejados, juntamente com o marxismo cultural, vai de encontro à palavra de Deus. Observe, os apóstolos eles estavam sob ou debaixo de autoridade. Nós vemos lá em Atos capítulo 13, versículo 1, onde diz que a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-na Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Observe que Barnabé e Saulo estavam sob a autoridade apostólica e os apóstolos despediram eles para as missões, depois de ouvirem a voz do Espírito Santo,
mandando apartar Barnabé e a Saulo. E também eles estavam naquela campanha de oração e o ato de impor as mãos sobre aqueles apóstolos mostrava que eles estavam sob autoridade ou debaixo de autoridade. Nós vemos que esses ensinos que hoje esse movimento tem promovido vai contra a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O segundo ponto, a natureza da igreja neotestamentária. Neste ponto da lição tem duas coisas a ser observadas. Primeiro, que a igreja neotestamentária é um organismo. E segundo, que ela é uma organização. Como organismo, a igreja do Novo Testamento ela é um organismo vivo. Isto é o corpo de Cristo, a reunião de todos os crentes de todas as nacionalidades, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz Paulo na sua carta: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, nós sabemos que ela existe a parte de estatutos, de templos, de estrutura social ou governamental. Contudo, as estruturas e organizações humanas não constituem pecado, segundo a Bíblia. Neste ensino que os desigrejados acreditam estarem imitando ou vivendo o modelo da igreja primitiva, sem estruturas, está mais para um ensino de insubmissão, como nós pontuamos aqui anteriormente. As estruturas físicas, as organizações humanas não constituem pecado segundo a Bíblia, mas é pecado a insubmissão, não querer se sujeitar aos ensinos de Cristo, de sua palavra, conforme o modelo da igreja no Novo Testamento. O segundo ponto, uma organização. Os desigrejados, eles alegam pertencer a uma igreja puramente orgânica. Contudo, não é possível pertencer a um organismo sem uma organização. Até a própria palavra ou o termo organismo tem a ver com uma organização. Deus, ele organizou as coisas. O organismo vivo é uma organização também. Mas nas estruturas organizacionais humanas, ela não constitui pecado segundo a Bíblia, como acabamos de afirmar anteriormente. O governo da igreja primitiva, por exemplo, tinha algumas peculiaridades que o comentarista aqui ele pontua. Por exemplo, um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que nós citamos anteriormente, em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, e em Atos, capítulo 14, versículo 23. Em Atos, capítulo 14, versículo 23, é bem interessante, que diz que foi eleito anciãos, ou seja, foi por escolha que foram eleitos anciãos. A igreja sem liderança está mais para ser mito e uma heresia, conforme o comentarista ele pontua aqui. Não existe igreja sem liderança. Nós dependemos, segundo a palavra de Deus, de estar debaixo de autoridade, porque assim o Senhor constituiu conforme o modelo de sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a importância e a necessidade da igreja. O número 1, a igreja como uma família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem o seu cabeça, que é Cristo. Além disso, como qualquer outra família, a igreja possui um comando, direção e regras. É na igreja local, o local onde os crentes se reúnem para adorar a Deus, que nós vemos que há a integração da família de Deus. Outras coisas, aqui o comentarista faz apontamento. É na integração dos crentes na igreja local, onde eles têm o sentimento de pertencimento ou de irmandade, entre outras coisas mais. Paulo, escrevendo a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, ele diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós vemos, querido, que como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, a família de Deus é o corpo de Cristo, não podemos ser do corpo e estar fora do corpo. É como se um membro fosse cortado e fosse tirado do corpo, ele estaria fora do corpo e desligado da cabeça.
É impossível nós pertencermos ao corpo de Cristo estando afastado dele. Por isso que faz necessário nós pertencermos à família de Deus e havendo integração, um sentimento de irmandade entre os irmãos. O número 2, a igreja como testemunha da salvação. O comentarista ele faz a citação, mais uma vez, do termo família de Deus, mostrando que Paulo, o apóstolo, apresentou com que fim essa família foi criada. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, ele diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós sabemos que Deus, ele criou a igreja para quê? O propósito pelo qual Deus criou a igreja foi para ser a família de Deus, como nós citamos em Efésios capítulo 2, versículo 19. Deus também criou a igreja com uma missão, para proclamar a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe, anunciar, proclamar a graça salvadora daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com uma razão de existir, foi que Deus criou a igreja para adorar a Deus e pregar o evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vimos como o movimento dos desigrejados pensam e agem. Eles acreditam ser possível ser igreja e estar fora da igreja. Isso nada mais é do que um mito. A verdadeira igreja, ela possui uma organização, além de ser um organismo vivo. A organização é justamente para adorar a Deus e pregar o seu evangelho. Observe que o objetivo é de exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos de uma organização e estamos debaixo de autoridade, acima de tudo, da autoridade da palavra de Deus. Que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja e possamos nos reunir para adorar a Deus e pregar o evangelho. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.